Bem-vindo aos 10 dias de oração rumo ao lar. E o tema de hoje, que é o terceiro dia, é Vencendo no Juízo Investigativo. O texto que vamos ler encontra-se em 1 Coríntios 4, no versículo 5, que diz assim: Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. No juízo investigativo, também conhecido como pré-advento, o crente é julgado diante dos seres celestiais com base no conteúdo dos livros que são abertos antes da segunda vinda de Jesus. Esses livros contêm o nome e a memória da vida dos crentes, que, embora não estejam presentes fisicamente diante do trono, são julgados a partir desses registros. É óbvio que esse juízo pré-advento não tem a intenção de informar a Deus sobre algo que ele já sabe de antemão. O que o juízo busca é estabelecer uma base legal que demonstre publicamente que o veredito que Deus dará é justo e verdadeiro. Considerando que hoje não temos acesso a esses livros, é sempre oportuno ter em mente que o juízo pertence a Deus e não a nós. No entanto, é comum que nos intrometemos na obra divina, dando nossa opinião sobre a caminhada cristã dos membros da igreja, esquecendo que o único que conhece tudo e todos é Deus. Hoje examinaremos como Paulo aconselha a igreja de Corinto que é melhor ficar calado e não julgar antes da hora. A mensagem central deste trecho das cartas de Paulo aos Coríntios é sobre o verdadeiro fundamento da igreja e a importância de não julgar prematuramente. Paulo confronta as divisões e rivalidades da igreja de Corinto, onde as pessoas se dividiam em facções baseadas na preferência por líderes humanos como Paulo ou Apolo. Ele usa a metáfora de um alicerce onde Jesus Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja deve ser construída. Todo o trabalho realizado na igreja deve estar em harmonia com esse fundamento. Ele adverte que no dia do juízo o fogo revelará a verdadeira natureza do que foi construído sobre este alicerce. Paulo também alerta contra o orgulho e a vanglória em torno de líderes humanos. Ele lembra que Deus é quem verdadeiramente julga o coração das pessoas e revelará suas intenções no devido tempo, na segunda vinda de Jesus. Portanto, não devemos nos apressar em julgar os outros, pois só Deus conhece o coração humano. Ao invés disso, devemos nos concentrar em Cristo como verdadeiro fundamento da igreja e permitir que Ele seja o juiz de nossas vidas e das vidas dos outros. Devemos evitar divisões e rivalidades e, em vez disso, nos submeter à vontade de Deus e buscar viver em harmonia com os seus ensinamentos. É uma mensagem poderosa sobre humildade, confiança em Deus e unidade na igreja, lembrando-nos de que todos somos servos de Cristo e pertencemos a Ele. Devemos deixar o julgamento nas mãos de Deus e nos concentrar em seguir a sua vontade, amando e servindo uns aos outros como Ele nos ensinou. A igreja de Corinto era uma igreja dividida em facções que se agrupavam em torno de líderes. Os membros de Corinto pensavam que pertenciam a esses líderes quando, na realidade, pertenciam à igreja. O juízo desses líderes, assim como o juízo humano entre os crentes, deve ser deixado nas mãos de Deus. No momento oportuno, quando no milênio os salvos tiverem acesso aos livros que foram a base do juízo, poderemos entender o que não compreendemos hoje. Deus nos convida a deixar Deus ser Deus. Ele é o único que sabe o que o ser humano pensa e que escuta os seus pensamentos. Sigamos melhor o conselho de Jesus, que nos ordena a não julgar para não sermos julgados. Peçamos a Deus em oração que primeiro tiremos a viga do nosso próprio olho, para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, que importante, Senhor, é estarmos diante da Tua presença para pedirmos a Tua ajuda. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a sermos mais sensíveis, a entendermos melhor o nosso irmão e a entendermos também que é o Senhor que sabe todas as coisas sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a não julgarmos para não sermos julgados. Nos dê, Senhor, mais fé e mais confiança em Ti. Fica conosco, são bênçãos que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você hoje, espero te encontrar amanhã e peço que você compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Até lá!